Boa noite, igreja. Graças e paz a todos. Como é bom estar na casa do Pai, né? Como o pastor tem falado aí, eu nunca imaginava um dia eu estar nem mesmo dentro da igreja, né? E quando a gente começa buscando a Deus, Ele nos chama a fazer algo a mais. E eu venho percebendo quanto a gente é falho, quanto a gente não merece nada disso, né? Mas o Senhor, Ele nos chama a fazer algo para a obra. E para quem já me conhece sabe que eu para pregação não é muito minha chamada, mas a gente tem que estar disponível a tudo que Deus nos chamar, tem que estar disponível. E isso é muito gratificante, porque eu poderia estar em qualquer outro lugar nesse momento, mas eu escolhi estar na presença de Deus. Isso é o melhor lugar para cada um de nós. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem no livro de 1 Reis, 18, 25 ao 39. O tema da palavra é não pare nas adversidades. Primeira Reis, 18, 25 ao 39. A pregação não vai demorar muito não, é rapidinho. Amém. Amém? Então Elias disse ao profeta de Baal: já que vocês são tantos, peguem o touro e o preparem. Primeiro orem ao seu Deus, porém não ponham fogo na lenha. Os profetas de Baal pregaram o touro que havia sido trazido para eles, e o prepararam e oraram a Baal. Desde a manhã até o meio-dia, eles gritavam assim: ó Baal, responde às nossas orações. E ficaram dançando em volta do altar que havia feito, porém não houve resposta. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles. Ele dizia: orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tinha viajado ou talvez esteja dormindo. E vocês terão de acordá-lo. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Passou o meio-dia e eles continuaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício da tarde. Porém, não se ouviu nenhum som. Então Elias disse ao povo: cheguem para mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias, e ele começou a consertar o altar do Senhor, Deus que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos, que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias reconstruiu o altar para adoração do Senhor. Depois cavou em volta uma valeta em que cabiam mais ou menos 12 litros de água. Em seguida colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e os pôs em cima da lenha. Então disse: encham 4 jarras com água e derrame sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando, e eles dizem: façam de novo. E eles fizeram. Faça pela terceira vez, disse Elias. E eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz tudo isto de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e estás trazendo este povo de volta para ti.
Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Essa palavra ela é muito edificante, né? E ao mesmo tempo muito engraçada, né? A gente percebe o tanto que Elias estava charrando ali com eles. E ele desafia ali quase 150 profetas, né, de Baal. E eu fiquei pensando, rapaz, se Elias, quando ele pede, se algo não acontece também. Mas Elias, ele sabia o que estava fazendo ali, né, naquele momento. Por mais que ele charrava, grita mais alto, aí o Deus de vocês vai estar dormindo, tem que acordar ele. E as pessoas começam ali, de manhã até a meio-dia, vai ter para mais tarde, e nada acontece. E eu fiquei pensando, como as coisas realmente acontecem, né, em nossas vidas. Como as pessoas estavam ali acreditando no Deus deles, naquele Deus de Baal, e nada aconteceu naquele momento. E eu fiquei percebendo aqui no 30, que Elias fala assim: todos chegaram mais perto de Elias, e ele começou a consertar o altar do Senhor, Deus que estava derrubado. Para algo acontecer em nossas vidas, para algo acontecer naquele ambiente, não era devido às coisas que tinha ali, não era devido ao sacrifício. Mas Elias, ele dá um bom exemplo a todos ali, a consertar o que estava errado, né? E eu percebo quando a gente começa a se alinhar, quando a gente começa a consertar as coisas que estão fora do ponto, o sobrenatural de Deus acontece em nossas vidas. E não foi diferente ali naquele momento com Elias. Elias conserta todo o altar e ele pede ao Senhor que venha o fogo. E engraçado que ele pega jarras de água e joga ali, molha. E a gente percebe que fogo e água, eles não se encaixam. Se a gente parar um pouquinho para entender, o fogo, a água, ela apaga o fogo. Mas Elias, ele conhece Deus. E ele sabe que não é sobre as circunstâncias, sobre as coisas que estão ali, não é sobre a água. Mas ele, é como se ele testasse uma fé a mais, né? Ele falou: vou jogar água ainda, e vocês vão ver que ainda vai queimar. Essa água ainda vai ser evaporada, essa água ainda vai ser seca. Porque o meu Deus, ele tem poder em todas as coisas. Ele foi quem criou todas as coisas. E é ele que vai mandar fogo aqui nessa noite. E acontece. E aquelas pessoas, elas ficam tremendo ali, se ajoelham e começam a clamar: esse é o Deus de Jacó, esse é o Deus de Israel. E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós se esfriamos, nós fraquejamos, e nós esquecemos de pedir algo diferente a Deus, né? E Elias ali, ele testa, é como se ele estivesse testando Deus: eu ainda vou jogar água. Ele poderia não jogar água e tal, mas ele faz algo a mais, ele dá um passo a mais. E isso é entender que não é sobre ele, mas a fé dele estava em Cristo ali. E ele sabe que Deus ia fazer aquelas coisas, que Deus ia mostrar quem realmente era o Deus dele. Então, que a gente possa entender que Deus está em todos os momentos de nossas vidas, mesmo nos momentos mais difíceis, no momento de circunstâncias que a gente acha que não vai dar certo, como o pastor falou aí no dízimo da oferta, né? Mas que nossa fé possa estar todos os dias contínua nele. Ele nos prometeu todas as coisas e nós vivemos por fé nele. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem agora no livro de Marcos 5, 25 ao 28. Pode ser do 5, 25 ao 34 mesmo. Marcos 5, do 25 ao 34. Amém? Amém. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos, que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo que tinha tratado
se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados. E ainda perguntam isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou, porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Amém. Engraçado é que os milagres de Deus, de Jesus, onde ele passava, algo surreal acontecia. E hoje em dia não é diferente, porque às vezes a gente esquece, mas quantos de nós estavam perdidos? Né? Quantos de nós se encontravam num leito, em um lugar que nós nunca imaginávamos ter força de sair daqui? Mas o Senhor, Ele tem nos resgatado. E aqui fala um pouco de uma mulher, né? Ela viveu 12 anos com a hemorragia. E assim, eu vejo a fé dela. Ela não desistiu, ela mesmo passando os momentos de dor, momentos de dificuldade, mas ela acreditava ainda que seria curada um dia. E eu ultimamente passei uns processos, muitos sabem que minha pressão é alta e desde pequeno eu já sabia, mas eu achava que era algo normal. E aí eu falei, não, eu tenho que me cuidar, eu não sinto nada, mas aí é que é o problema. Aí eu procurei vários médicos, passei por vários médicos, realmente, e assim, nada deu certo no final, né? Cada um fala uma coisa, passava uma medicação, mas até hoje a pressão ainda continua a mesma. Mas eu parei um pouquinho para entender e eu já estava desanimado, né? Falei, vou procurar mais médico não. Eu passei por uns 4 a 6 médicos aí. E esse último agora foi o de estar indo para Juquié. Já me passou o mesmo processo novamente. E eu falei, eu não vou fazer mais isso. Eu vou procurar o médico dos médicos, que é a melhor coisa. Mas às vezes a nossa ignorância, né? A gente não deixa ter que os médicos ali procurar um outro mais atualizado. Ora a Deus para que Deus capacite algum. E a gente já quer logo desistir no primeiro passo. E essa mulher, ela com 12 anos de sofrimento. E cada médico que ela passava, a situação dela piorava cada dia mais. Mas ela teve fé. Ela acreditou que um dia seria curada. E antes de eu ler essa passagem, eu falei até com o Jaco, eu falei, amor, eu vou buscar Cristo, eu vou no monte, vou entregar a Ele, essas enfermidades não é minha. E vai dar tudo ok, eu não vou me preocupar mais com essas coisas não. E assim, depois que eu li essa passagem, me deu mais perseverança, né, de depois ter que fazer outros tipos de exame. E assim, não desanimar, entender que estamos vivos. Possa ser que é um espinho na carne, como o Paulo falava ali, né? Eu não sei realmente qual o motivo da pressão, mas entender que somos salvos, estamos livres de todas as coisas, estamos vivos. Então tudo isso já é o que importa, né? Não temos que se preocupar pelo dia de amanhã. E essa mulher, ela não se preocupava, ela só queria realmente ser curada, que não era fácil ali a hemorragia que ela sentia. E no meio de uma multidão, ela se esforçou. Ela teve um esforço ali
E a gente vê, né, que para tudo hoje na nossa vida tem que ter o esforço. Às vezes a gente espera Deus lançar do céu ali as bênçãos, as coisas, a cura, mas ela teve o esforço dela. Ela se jogou ali aos pés do Senhor e só tocou nas vestes, no manto de Jesus. Jesus fala: alguém tocou em mim, que de mim saiu o poder, de mim saiu a cura. E essa mulher, ela foi curada. O que eu quero dizer com isso? Que a gente não vem desanimar nas horas difíceis. Que a gente vem entender que Cristo está ao nosso lado e que nós só precisa dar um passo a mais, nós só precisa ter força e a perseverar. E o reino de Deus é isso, é perseverança. Nós vivemos por fé, nós vivemos pela palavra, por tudo aquilo que Ele tem dito. E não só por isso, né? Por cada coisa que Ele tem feito em nossas vidas. De atrás eu fui ministrado muito. Eu fiquei pensando, puxa, a gente fala tanto de Cristo para as pessoas e tem uns que nem atenção dá. E tem um colega meu que sempre falar de Cristo, eu vejo que hoje em dia parece que ele já não gosta. E eu fiquei pensando, ô Cristo, por que essas pessoas ouviram tão duro assim, tão difícil? E eu lembrei no meu início, né? Eu fugia, eu corria. E aí eu já quitei. Falei, às vezes é processo, ali dá o tempo dele ainda. E ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, né? Quando Jesus estava ali na cruz, tinha duas pessoas ali. Tinha ali, né, os dois ladrões. E um que ainda, em vez de ficar quietinho, ele começou a sorrir de Jesus, né? Falando que ele não descia da cruz ali, ele não era o Filho de Deus. E eu fiquei pensando, Jesus que era perfeito, Jesus que é santo, que estava dando a palavra, falando com eles ali, estava ao lado de dois. E aqueles dali não quis escutar a palavra, né? Um realmente quis. Um falou, lembre de mim quando chegar no paraíso. E o outro não, o outro ficou sorrindo. Eu fiquei pensando, pior que Deus, que tem o poder, tem toda ali a sua virtude, perfeito, não conquistou a todos, imagine nós, né? Aí eu pensei, eu não posso desistir de falar do amor dele, porque através dele eu sei que muitos vão ser curados, muitos vão ser restaurados. Então a salvação vem de Cristo realmente. Então aquele que crê, aquele que perseverar, aquele que desistir daqueles malfeitos que tem feito, aquele que tem dado legalidade a Cristo entrar na sua casa, eu sei que vai ser removido várias coisas. E naquele ambiente ali, aquela mulher, ela foi curada porque ela teve fé, ela teve coragem, ela teve força. Então isso marca nós a ter força todos os dias, né? A ter coragem, mesmo em momentos difíceis, em momentos bons também, ser grato. E não desistir de amar o próximo, não desistir de falar de Cristo, de falar das boas novas. Ele nos chama para isso. Eu gostaria que vocês abrissem no livro de Jó, 42:5. Eu gosto muito do livro de Jó. Eu vejo o sofrimento que ele passou, né? E quando a gente passa por algo, que a gente vai no livro de Jó, começa a ler, a gente vê que nós não passamos por nada. Não só Jó, né? Vários profetas de Deus. Mas tem algo que tem que estar gravado realmente no nosso coração. E eu gostaria que vocês focassem bem nessa palavra de Jó. Amém? Eu vou ler do 1 ao 6, fica melhor. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo.
e responder à tua pergunta. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Amém. Aqui fala um pouco, né? Jó viveu vários sofrimentos, mas ele entendia ali que Deus era tudo na vida dele. E é engraçado que Satanás ele testa ali, né? E o que eu vim entender é que mesmo no Deus dando a oportunidade de fazer o que tinha de fazer com Jó, mas Deus ainda tinha o controle da vida de Jó. Deus falou, faça tudo, mas não tira a vida dele. E eu vejo, às vezes nós passamos por dificuldades, por situações difíceis, e a gente já começa murmurando, a gente já começa reclamando. E a gente esquece que Deus tem o controle de nossa vida, né? Nossa vida realmente está na mão de Deus. E com Jó não foi diferente. Deus mandou o Satanás tocar em tudo de Jó. Nos bens, na família e tudo. Mas só não na vida de Jó. Que não tirasse a vida de Jó. E Jó, ele persevera ali. Ele tem temor a Deus, ele reclama, ele passa por várias situações, amigo, mulher, manda abandonar o Deus ali e tal, mas Jó ele fala, não, eu nasci nu, hoje eu estou vestido. Então, glória a Deus por isso. E quando eu começava a ler esse livro de Jó, muitas vezes quando eu levava alguém no hospital, eu ficava imaginando tanto sofrimento, um chega gritando de um lado, um gritando do outro. E a gente fica ali no meio, perdido, sem saber realmente, né, o que está acontecendo, o que fazer. E às vezes nós esquecemos, né? Esquecemos que Deus tem o controle de cada vida, de cada um está passando por aquela situação. E o mais interessante aqui é aqui no 5, que fala, antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. E isso é tudo. Muitas vezes tem muitas pessoas que conhecem a Deus no ouvir falar, mas não conhecem a Deus realmente em ver em seus próprios olhos, em ver o que Deus tem movido, em o que Deus tem feito na vida, né? E eu tenho uns parentes meus que às vezes falam um pouco de Cristo. E eles vêm com aquelas passagens, faz tua parte que eu te ajudarei. E teve um dia que me deu vontade de sorrir, eu fiquei quieto. Eu falei, não, é assim, cada um tem, né, seu potencial de sorrir. E você vê, eles vê Deus só em ouvir falar. Mas assim, ele não tem verdadeiramente um íntimo com Deus. E hoje eu sou grato a Deus, o pouco que eu busco, mas as situações que Deus tem me movido, tem me tirado, por mais que eu vou errar aqui para frente, por mais que eu sou falho, mas eu sempre peço a Deus que Ele não tire de mim o Espírito Santo dele e que eu nunca venha sair da presença dele, porque não tem realmente para onde a gente ir, sabe? O mundo, é como a palavra fala, já é do maligno, e a gente tem que estar todos os dias pedindo força e discernimento ao Senhor para que nós não venhamos cair em tentações, para que nós não venhamos desviar dos caminhos dele. Eu ficava com muito medo que eu via vários pregadores, várias pessoas ali que estavam próximos de Deus realmente, cheios de unção. E às vezes quando você olha hoje, estão bem longe. Então a gente tem que estar vigilante todos os dias realmente. E bem perto de pessoas que andam cheias de Deus. Eu fui uma vez num evangelismo em Jequié e eu conheci um pastor lá de Birataia e ele me falou que quer ser algo diferente, quer ter algo na sua vida diferente. Ande com pessoas que andam cheias de Deus. Anda com os intercessores que estão em frente ali, o seu pastor, ajude ele da forma mais próxima que você puder. Porque eles vão te levar a um nível maior. E se a gente parar um pouquinho para entender realmente, a igreja é isso. É nós estar perto daquelas pessoas que têm um pouco a mais de Deus. Aquelas pessoas que estão ensinando, aquele seu líder. É respeitando, é obedecendo. E às vezes é difícil obedecer, né? Porque há um confronto. E às vezes não é todos que querem aceitar o confronto ali. E o confronto, ele
te leva para mais perto de Cristo realmente. E a gente parar um pouco para entender a nossa vida é algo simples. Quando nós pegar a palavra do Senhor para ler, nós olhar um pouquinho, a gente tem todas as coisas nela. Tem as formas de trabalho, a forma que ensina sobre ser bem sucedido na vida, ter um casamento bem, tem várias coisas. Tem como nós ter a vida eterna, ensina a cada passo. E muitos têm uma preguiça de pegar uma Bíblia, né? Às vezes a gente chega em trabalho assim, tem gente com a Bíblia aberta no carro, tem uma Bíblia aberta na estante, você passar o dedo, misericórdia, vai ter uns 15 anos naquele versículo ali. Ela só abre realmente. E tem aquele peso espiritual, né? Que não deixa a pessoa ler, a pessoa buscar. Eu gostaria que vocês abrissem agora no livro de Lucas. Lucas 5, 18 ao 21. Amém? Lucas 5, 18 ao 21. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estava querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então o carregaram para cima do telhado, fizeram uma abertura nas telhas e o desceram na sua cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é este homem que blasfema contra Deus? Dessa maneira ninguém pode perdoar pecados. Só Deus tem esse poder. Porém Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa, louvando a Deus. Aleluia. É muito bom, né? A fé desses homens. E eu fiquei muito gratificante quando eu comecei a ler nessas passagens. E tem vários que Cristo fez aqui, tem muitos que eu creio que não está escrito na palavra, na Bíblia. Eu sei se fosse escrever tudo que Jesus tinha feito ali, seria muitos livros. Mas Jesus, ele deixou o básico. E esse paralítico aqui, ele teve amigo, né? Eu fico imaginando a pessoa pegar um paralítico numa cama e levar em um lugar para receber a cura. E o lugar era muito difícil, porque ali fala que Jesus estava num tipo um templo, uma casa, e estava muito lotado. Eu creio que as pessoas começaram a ir mais cedo, né, para ver Cristo. E esse paralítico, como não tinha ninguém para levar, chegou um pouco mais tarde. E eu fiquei pensando, né, velho, os caras tinham força ali e vontade de chegar até Cristo. E dá para imaginar, é como nós estamos aqui na reunião, Jesus falando, e a porta ali estava aberta, mas tão cheia de gente que não tinha pela onde passar para o paralítico.
E eu fiquei pensando, velho, o negócio foi bem pouco chamativo, né? Eu acho que chamaram muita atenção de Cristo ali. Não só de Cristo, mas aquelas pessoas que estavam ali, né? Todo mundo acho que reclamava. O que é que esses caras aqui aí tentaram entrar pela porta, não conseguiram. E aí foram pelo quê? Pelo telhado. E dá para imaginar um telhado, né? Batendo, quebrando ali, e as pessoas no meio. E eu creio que começou a cair em alguma coisa assim, as pessoas se afastaram ali no meio para não cair em cima deles. E eu refleti muito nessa palavra, né? Eu fiquei pensando o tanto de força e coragem dos amigos daquele paralítico. Às vezes o paralítico, deixa quieto, tá fechada a porta, vamos para casa, não tem problema não. Mas eles perseveraram, eles tinham força ali, não, hoje tu vai voltar andando, hoje tu vai ser curado. E aquilo me fortaleceu. Quando eu comecei lendo essa passagem, ela me fortaleceu. Eu vim ver que nós temos que ter essa força de falar, não, eu preciso mudar de nível, eu tenho que sair desse leito aqui, eu tenho que ser curado, eu quero conhecer a Cristo, eu quero viver mais sobre Ele, eu quero mergulhar mais. E para quem sabe nadar, ou mergulha que sabe, é muito bom, né? Tá nadando, mas quando você mergulha, você vê algo novo, você vê algo a mais, você vê novos tipos de peixe, outros tipos de peixe lá. E aquelas pessoas ali naquele ambiente não foi diferente, né? E assim, há vários pontos, né? Ela me marcou aqui. Quantos de nós é como esses colegas ali do paralítico, né? Quantos de nós tem essa força de estar levando ali o evangelho para essas pessoas, buscando aqueles que estão enfermos, aqueles que estão curados, aqueles que estão na cama, pegar eles, não, vou te levar para uma igreja, vou te levar para conhecer a Cristo. E tu vai ser curado hoje, mas nós temos uma fé muito pequena. E eu vejo várias passagens. Tem ali de Pedro, né, que ele está naquela situação do barco ali, ele fala, eita, agora eu vou, parece que eu não vou passar dessa não. E o barco balança daqui, balança de lá, mas ele vê Cristo vindo, a direção dele. Ele fala, Cristo, é o Senhor que vem aí, me leva até aí. Ele tem coragem, ele tem força, ele tem fé de sair daquele lugar de movimento e ir até Cristo. E os outros, nenhum tem, né? Os outros ficam tudo quietos. Os outros poderiam falar, me leva também. E assim, Pedro dá o primeiro passo ali. Ele anda, mais que seja pouco pelas águas, mas ele anda. Ele tem esse testemunho escrito, né? E aquele leitor ali, as pessoas levam ele e desce ele naquele ambiente. E aí ele é curado. E algo interessante que a palavra fala aqui no finalzinho do 20, meu amigo, seus pecados estão perdoados. Jesus fala, né? E os mestres da lei e os fariseus começam a pensar, quem é esse homem que blasfema contra Deus? Dessa maneira, ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Eles não entendem que era Deus que estava ali, né? E para que a gente venha ser curado, para que a gente dá um passo a mais, primeiro a gente tem que ser perdoado. Primeiro a gente tem que afastar de nós os pecados, né? E antes de Jesus poderia falar, levante e anda, mas não, Jesus falou, a primeira palavra que ele falou, meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Então primeiro vem a redenção ali, né? Vem a salvação. Jesus levou logo a salvação dele, para depois mandar ele levantar e ser curado. E nós, como igreja, nós temos que ter essa sede de cura, essa sede de transformar os ambientes. Eu falo porque eu vim em ambientes que muitos achavam que é o lugar certo, é o lugar de ostentação ali. E assim, até hoje eu vejo muitos, né? Quando você fala de casamento, algo que é bênção do Senhor,
E assim, muitos falam que está perdendo tempo, que negócio de casamento. E muitos brincam ainda, né? Falam que Cristo não casou e tal, e levam as coisas na brincadeira, realmente. E a gente vê como é triste. Mas a gente temos Cristo como exemplo em nossa vida em tudo. E temos a palavra. Se a gente tem dificuldade em alguma coisa, como o pastor falou no início, procura o pastor, sabe? Procura o seu líder mais próximo. E para falar um pouco de Cristo, é algo, eu tenho a mim que é algo difícil, e ao mesmo tempo não, como o pastor falou, quando você começa a buscar, quando você começa a estar cheio ali, algo vai jorrar de dentro de você, né? E a palavra de Deus, ela é bem clara, né? Ela é coisa simples, agora é você mudar, é você não aceitar as coisas aqui na terra, é você aceitar as coisas dos céus. E muitas vezes a gente nos achamos pequenos demais. E quando você começa a ler a Bíblia, tem a passagem de Gideão, e Gideão ali ele já dá como perdido. Gideão só com 300 homens, ele derrota ali, né, 135 mil midianitas. Então a gente vê que não é sobre ele, não é sobre nós, mas é sobre Cristo. E o Espírito Santo, ele é quem nos conduz. É Ele que nos afasta desses maus caminhos, é Ele que nos afasta desses locais que nos levam à perdição. Tem uma passagem no livro de Salmos, só que eu me esqueci. É a que fala da roda dos escarnecedores. Para nós não pisar nessas rodas dos escarnecedores. E essas rodas é esses meios, né, que levam à perdição. E eu vejo muitos hoje, realmente. E só Deus para ter misericórdia realmente de cada um. E que nós vamos entender que o Senhor, Ele nos sustenta. Uma palavra fala, o maior que está em nós do que o que está no mundo. E que nós venhamos ter bom ânimo. Jesus, Ele venceu tudo isso. E Ele, como exemplo, Ele se fez em carne ali. Ele se fez pecador para que levasse todas as nossas enfermidades. Para que nós fossemos salvos.